bem? Você está sabendo que houve mudanças no projeto nacional Mãos que Ajudam deste ano? Por causa da realidade que estamos vivendo e as necessidades que vêm surgindo com a pandemia da Covid-19, temos um novo projeto, Mãos que Ajudam a Preservar Vidas. Como meta, produzir e doar 3 milhões de máscaras em todo o Brasil até o final do mês de maio. Parte da confecção das máscaras de proteção será produzida por profissionais da igreja na fábrica de roupas do centro de distribuição. A outra parte será produzida por voluntários em todo o país. E para participar é bem simples. Se você puder colaborar no processo de confecção das máscaras, seja moldando, recortando, costurando, embalando ou transportando, é só procurar o Conselho de Assuntos Públicos da sua estaca. E antes do vídeo acabar, quero te fazer um convite. Quer participar? Siga a hashtag Mãos que Ajudam a Preservar Vidas. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Gostaríamos de fazer todos vocês bem-vindos a mais uma reunião dominical da Ala Parque Capibaribe, da Estaca Camaragibe, Brasil. Gostaria de reconhecer entre nós a presença do presidente Alexandre Oliveira dos Santos. Ele está presidindo esta reunião nesta manhã. Ele me pediu para dirigi-la, Bispo Souza. Como anúncios, irmãos, logo após a transmissão da dominical, teremos a aula do Coro e da Sociedade Socorro, às 10 horas da manhã. Então, juntem-se em família e estudem a aula juntos. Após a aula da Sociedade Socorro e da Escola Dominical, teremos uma transmissão da aula da primária, com aulas, com o tempo de música. Então, chame seus filhos, estudem junto com eles a aulinha do Vem Segue-me, que vai ser maravilhosa essa aula. Não percam. Irmãos, o presidente Russell M. Nelson, ele publicou uma seguinte mensagem, agradecendo todas aquelas pessoas que jejuaram para amenizar o Covid-19. Ele diz o seguinte: quero expressar minha profunda gratidão a todos os que participaram dos últimos jejuns, tanto na sexta-feira, 10 de abril, quando nos unimos para pedir ao nosso Pai Celestial para nos aliviar dos efeitos da Covid-19. Senti-me grato ao saber dos amigos de muitas religiões em todo o mundo que se juntaram a nós para suplicar por alívio. Jejuar me lembra o sacrifício supremo que o nosso Salvador Jesus Cristo fez para cada um de nós. À medida que esperamos uma recuperação desta pandemia mundial, oro para que encontremos um relacionamento mais forte com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Mestre que nos cura. Ele vai curar os nossos corações partidos. Ele nos concederá individualmente paz e conforto. Graças a Jesus Cristo, nenhuma condição é irremediável. Graças a Ele, dias brilhantes estão por vir, tanto agora como no futuro. Então somos muito gratos, irmãos, por todas aquelas pessoas que jejuaram para diminuir essa pandemia. Então vamos dar início a esta reunião cantando o hino número 25, Bela Sião, e após o hino teremos como oração
a jovem Maria Clara Carvalho. Após a oração, irmãos, teremos alguns anúncios da estaca. Amado Pai Celestial, quero agradecer por mais um dia de vida, agradecer por nós termos a bênção da tecnologia, para que nós possamos ter nossas reuniões e aulas naturalmente no domingo. Gostaria de pedir que o Senhor abençoe a todos no mundo, para que tudo isso passe logo, que nós possamos ficar bem e que todos possam ter a chance de se proteger. Abençoe aquelas pessoas que estão na rua, que não têm condições de ficar em casa, aquelas pessoas que estão trabalhando pelas nossas vidas, para que tudo fique bem com elas. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos da Estaca Camaragibe, bom dia. É um privilégio nessa manhã trazer os anúncios da Estaca. O primeiro anúncio que gostaria de deixar é referente a um devocional mundial para os jovens adultos solteiros da igreja. Esse devocional vai acontecer ao vivo no dia 3 de maio, às 18 horas. Será transmitido às 18 horas no horário de Salt Lake. Aqui no Brasil será aproximadamente às 21 horas. Então não percam o dia e a hora. 3 de maio, aproximadamente às 21 horas. Esse devocional mundial ele será transmitido via satélite também nos canais de mídia da igreja, como o YouTube, no canal Mormon, certo? Também, nessa manhã, gostaria de ler uma carta, antes de ler os próximos anúncios, de instruções que foi enviado através do canal de notícias à imprensa da igreja, da nossa igreja. Tem algumas instruções que é importante que eu possa ler para todos, que possamos ter bastante atenção nessas instruções, porque os próximos anúncios será de acordo com o que eu falar agora. Em épocas incomuns, as ordenanças geralmente podem ser realizadas tomando-se as preocupações necessárias, por exemplo, quando a doença transmissível for uma preocupação. Quem realiza a ordenança deve lavar bem as mãos e também pode usar luvas e máscaras faciais. Primeiro ponto, batismos e confirmações. Os batismos e confirmações exigem a aprovação de um líder do sacerdócio que possua as devidas chaves. Quando necessário, os serviços batismais podem ser realizados com pelo menos 4 pessoas que realizam o batismo e 2 testemunhas. O batismo é realizado sob autorização do presidente da missão para os adultos e jovens e autorização do bispo, no caso de crianças que vão completar 8 anos de idade. O bispo, o presidente da missão ou alguém designado por eles, que poderia ser uma das testemunhas, deve observar e registrar o batismo e a confirmação. Se necessário, a pessoa que concede a autorização pode fazê-lo remotamente usando a tecnologia. Líderes, familiares e amigos podem assistir remotamente por meio da tecnologia, enquanto as reuniões sacramentais estiverem temporariamente suspensas. Os conversos podem ser confirmados imediatamente após o batismo. Segundo ponto, ordenações ao sacerdócio e designações. As ordenanças do sacerdócio e as designações exigem a aprovação prévia da pessoa que possui as devidas chaves do sacerdócio. Elas também exigem a imposição física das mãos de um portador do sacerdócio autorizado. A ordenança deve ser observada e registrada pelo indivíduo que possui as chaves do sacerdócio ou por alguém que ele designar. Se necessário, esse indivíduo pode observar a ordenança remotamente, usando a tecnologia. Líderes, familiares e amigos podem assistir remotamente por meio da tecnologia. Ordenações, chamados e designações podem ser realizados sem apoio prévio na ala ou na estaca, se isso for aprovado previamente pela pessoa que possui as devidas chaves do sacerdócio. Isso permite que a obra do Senhor siga adiante e a ação será ratificada posteriormente quando as reuniões voltarem a ser realizadas. Então, eu vou ler até esse ponto aqui. Nós temos ainda mais 4 pontos registrados nessa carta, onde os membros do Sumo Conselho da Estaca, os bispos e presidentes do Quórum de Élderes e Sociedade de Socorro terão acesso a essa carta e poderão esclarecer para vocês, membros. Os próximos tópicos a serem lidos seriam sobre bênção de enfermos, administração do sacramento, entre outras atribuições da igreja. Só para pincelar esses próximos tópicos, nas bênçãos de enfermos, se as condições não permitirem que uma pessoa esteja na casa fisicamente daquela pessoa que está doente ou aflita,
o bispo ele poderá autorizar a pessoa no lar, alguém no lar que esteja com saúde, a fazer uma oração pedindo, rogando ao Senhor que seja abençoado em sua saúde, já que não vai ser possível fazer a ordenança com todos os itens que nós conhecemos. Referente à administração do sacramento, uma observação importante é que o sacramento ele é uma ordenança que deve ser realizada presencialmente, ou seja, o bispo ele vai designar os homens portadores do sacerdócio arônico a partir de 17 anos, que são sacerdotes, 16 anos, perdão, e os portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Esses deverão fazer as ordenanças em seus lares, e se forem designados para fazer em outras casas, deverão ir fisicamente até essa casa. Ele não pode fazer a ordenança no lar dele e depois levar, tá bom? Então, o esclarecimento sobre esses assuntos estarão com esses líderes que mencionei anteriormente, para que todos possam revisar e ter o mesmo entendimento. Diante dessas instruções que passei, nessa manhã nós vamos fazer alguns apoios e desobrigações no âmbito de estaca e de ala. Estamos comunicando que foram desobrigados os seguintes irmãos: Lázaro Gabriel Ferreira da Costa Silva, como secretário executivo da estaca Camaragibe Brasil, e o irmão Gilmar Vieira de Araújo, como membro do Sumo Conselho da estaca Camaragibe Brasil. Estamos apoiando os seguintes irmãos: no âmbito de ala, na ala Carmelo, estamos apoiando o irmão Gilmar Vieira de Araújo como presidente do Quórum de Eldres da ala Carmelo. E na ala Parque Capibaribe, estamos apoiando o irmão Lázaro Gabriel Ferreira da Costa Silva como presidente do Quórum de Eldres da ala Parque Capibaribe. Posteriormente, os bispos também poderão fazer esses comunicados de apoios e desobrigações no âmbito de ala. Muito obrigado. Bem, irmãos, agradecemos a todos aqueles que contribuíram para que esta reunião pudesse acontecer. E agora teremos como primeiro orador o irmão Arlindo da Silva, que é o consultor da história da família da ala Parque Capibaribe. Logo após o discurso do irmão Arlindo, teremos como hino especial o hino de número 186, Levantai-vos, ide ao templo. Logo após o hino especial, teremos como última oradora desta manhã a irmã Juana Carvalho, que é a presidente da primária da ala Parque. No hino de encerramento, teremos o hino 188, Com Amor no Lar, e a oração de encerramento será oferecida pelo irmão Benhur Saraiva, secretário da ala Parque. Desde já que todos possam ter um bom início de semana. E gostaria de lembrar também, irmãos, que todas as pessoas estão convidadas para que possam preparar seus discursos. Lembrando que próximo domingo é no dia 3 de maio, que é reunião de testemunho, de jejum e oração. Então todos estão convidados para contribuir neste dia, podendo gravar o seu testemunho, 1 minuto, 1 minuto e meio, tá? Falando a importância do Evangelho, testemunho de Jesus Cristo e como você está se aproximando dele nesta época tão difícil. Então vamos estar esperando desejosamente o testemunho de todos os irmãos da ala Parque. E encerramos lembrando da transmissão que teremos logo mais às 10 horas da manhã, a aula da Sociedade de Socorro e do Quórum de Eldres, e também a transmissão da primária, que será às 10h30, que terá um tempo de música e a aula.
que todos os pais possam participar. Então, após a reunião, irmãos, gostaríamos de lembrar a todos os irmãos que foram designados por mim para que eles possam fazer a ordenança do sacramento. Lembrando que possam fazer com reverência e amor. Obrigado. Bom dia, irmãos. Para mim é um grande prazer poder compartilhar um discurso nessa manhã de hoje. Estava pensando aqui, né, qual é o propósito de nossa vida. O propósito de nossa vida é viver bem e servir a Deus, ter saúde física para todo o nosso resto de nossa vida. Ou o propósito de nossa vida é trabalhar para um dia aposentar. As Escrituras nos ensina que o propósito da vida é nos prepararmos para o encontro com Deus. Nossos profetas têm nos ensinado que o Senhor, Ele não nos mandou aqui nessa terra numa jornada sem propósito ou sem sentido. Quando o Senhor quando nos mandou aqui para a terra, Ele mandou também conosco um plano que, se nós seguíssemos, poderíamos voltar à sua presença. O Senhor deu para nós o plano de salvação. E esse plano de salvação é a salvação tanto das pessoas vivas, também como das pessoas que já deixaram essa vida, que estão no mundo espiritual. Então, esse é o nosso dever, esse é o nosso trabalho, trabalharmos para a nossa salvação e também pela salvação daqueles que já se foram. A restauração da autoridade do selamento pelo profeta Elias em 1836 era necessária para preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Foi aí que se deu o maior interesse mundial por pesquisa e história da família. Irmãos, gostaria de falar nesta manhã de hoje sobre essa grande obra que é resgatar, cuidar, amar nossos mortos e também o propósito da história da família. Hoje, em todo o mundo, a igreja em vários países do mundo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está construindo um templo. E nesses templos são realizadas centenas, milhares de ordenanças. E essas ordenanças, ela é essencial para a nossa salvação e também para a salvação daqueles que já não estão aqui, que já estão no mundo espiritual. E essas ordenanças nós chamamos de uma corrente. É uma grande corrente que liga os pais aos filhos e os filhos aos pais, né? Assim que diz a Escritura. Eu gostaria de ler a Escritura que está em Malaquias, no capítulo 5. Deixa só eu encontrar. Em Malaquias, no capítulo 5, no capítulo 4 e no versículo 5, na verdade, o capítulo 4, versículo 5 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o 6 fala: E ele converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, essa Escritura nos ensina que a vinda do profeta Elias em 1836, né, com a chave do poder selador, a restauração do poder selador, foi em preparação para a vinda do Salvador Jesus Cristo. Agora, os membros da igreja em todo o mundo têm essa grande bênção de poder selar as suas famílias, né? Os pais irão se selar aos filhos e os filhos aos pais. Que bênção tão grande. Mas o que é o espírito de Elias, né? Muitas vezes a gente escuta as pessoas em discursos falando sobre o espírito de Elias, principalmente quando são os consultores.
eles falam sobre o espírito de Elias. Mas o que é isso? O espírito de Elias. O presidente Nelson, ele ensinou que o espírito de Elias é uma manifestação do Espírito Santo, que presta testemunho da natureza divina da família. O Espírito Santo nós recebemos, né, quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo e ele é um companheiro constante durante todas as nossas vidas. Enquanto nós somos fiéis, teremos a companhia do Espírito Santo, nos mostra o que nós devemos fazer, né? Nos mostra o caminho correto, decisões que nós precisamos fazer em nossas vidas. E o espírito de Elias, ele é uma manifestação do Espírito Santo. Então, toda vez que você estiver fazendo algo pela história da família, toda vez que você estiver fazendo algo relacionado ao templo, e aquele sentimento maravilhoso que você tem por estar realizando ordenanças, por você estar ajudando alguém a desenvolver a história da sua família, toda vez que você tiver aquele sentimento, tenha certeza, é o espírito de Elias testificando da veracidade dessa grande obra, desse grande trabalho. Agora eu gostaria de falar para os irmãos, gostaria de fazer, na verdade, uma pergunta: o que é a história da família? O que é a história da família? Sempre que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias esteve na Terra, ou melhor, sempre que a Igreja de Jesus Cristo esteve na Terra, mesmo antes da restauração, era feita a história da família. História da família é conhecer, escrever sobre nossa família, conhecer os nossos antepassados, nos ajudam também a saber o que nós precisamos fazer, nos ajuda a entender quem nós somos, de onde nós viemos. Então a relação que nós temos com a nossa família estão em registros. Isso é a história de nossa família. E como cada um de nós podemos começar a história de nossa família? E como os consultores podem ajudar os irmãos a dar início à história da família? Na Alaparc há apenas um consultor de história da família, que é a irmã Lucinês. Eu sirvo na Alaparc como consultor líder da história da família. Minha esposa, ela serve como consultora de história da família na Ala, tá certo? E para nós tem sido um privilégio, né, poder trabalhar nessa grande obra. Como nós podemos ajudar a cada um dos irmãos? Alguns membros ainda aqui em nossa ala mesmo, alguns membros ainda não têm acesso, ou não têm um computador, um notebook ou um smartphone, ou às vezes tem, mas não tem acesso à internet, né? Outros têm, a maioria tem, outros têm, mas não gosta de fazer uso dele, não gosta muito de tecnologia. Então que entram os consultores de história da família, e é um privilégio para nós podermos ajudar cada irmão a dar início à história de sua família. Irmãos, os que não gostam da tecnologia, do notebook, computador, do smartphone, nós estamos aqui para ajudá-lo. Desculpa. E eu prometo aos irmãos que quando der início, né, com auxílio de um consultor, eu prometo aos irmãos que você vai ter muito desejo de prosseguir fazendo a história da sua família nesse programa maravilhoso que se chama Family Church. Tá certo? Eu lembro quando eu era presidente do coro de Elder na Alaparc, eu chamei alguns irmãos, uma tarde de domingo, eu chamei alguns irmãos para irmos à casa de uma consultora da história da família, na verdade consultora da Estaca, a irmã Jaqueline, e eu levei alguns irmãos na casa dela, né, para que eles pudessem dar início e conhecer um pouco mais. E
E aquela tarde para mim foi maravilhosa, uma tarde surpreendente com muita experiências e um relato espiritual que eu jamais vou esquecer, né? Na volta para a nossa casa, eu podia ver a alegria dos irmãos, principalmente de um irmão. Ele estava quase que pulando de alegria no meio da rua pela experiência celestial que ele teve naquela tarde, de ter conhecido alguns parentes dele, né? Revisto, né, nos registros alguns parentes dele que ele não sabia há muito tempo. E realmente os relatos de experiências, de história da família, nos traz muita alegria. Temos tido o privilégio de ajudar alguns irmãos, né, que vêm em nossa casa para aprender um pouco mais como criar a sua história e também fazer a indexação. Eu gostaria de pedir a todos os irmãos, né, vocês que já estão na 4ª geração, né, entre lá no Family Church e veja lá que tem uma função chamada ajudante. Nessa função ajudante, irmãos, você pode ajudar a outros irmãos, tá certo? Veja um irmão que ainda não começou a sua história e diga para ele que gostaria de ajudá-lo. Use a função ajudante, tá certo? E ajude esse irmão a compreender melhor como fazer a sua árvore genealógica. Na igreja, em nossa ala, né, no Coro de Elder, na Sociedade Socorro e no Bispado, tem os conselheiros que são responsáveis pelo Templo e História da Família. Esses irmãos, eles são responsáveis para identificar as pessoas que estão precisando de ajuda em relação ao Templo e História da Família e vai comunicar para os consultores. E os consultores vão lá, né, e vão ajudar esses irmãos. Para nós é um grande privilégio poder ajudar cada um que precisar de nós, né, no tocante a Templo e História da Família. Vamos ampliar esse desenvolvimento tão grande, né, de Templo e História da Família. Vamos ampliar esse conhecimento para todos os irmãos. Sou grato ao Pai Celestial pela essa oportunidade que tive para falar um pouco sobre essa grande bênção. Gostaria de falar mais, porque é tanta coisa que nós temos para falar sobre o Templo de História da Família, que um dia inteiro não daria para falar, né? Mas vamos cuidar de cada um dos irmãos, né? Não vamos deixar ninguém para trás, todos aqueles que ainda não começaram e qualquer um dos irmãos que tiver conhecimento. Comunica com a gente, tá certo? Fala pra gente que gostaria que aquele irmão também desse início. Não vamos esquecer de fazer indexação, tá certo? Para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Indexação é registrar documentos antigos, né, e publicar eles online. E com toda vez que a gente faz isso, no Family Church, nós estamos salvando vidas. A indexação é para salvar vidas, tá certo? É algo muito surpreendente, maravilhoso, que teremos também o privilégio, uma grande honra para ajudar os irmãos a aprender, né, aqueles que não sabem ainda fazer a indexação. E se você tem um irmão que não sabe fazer, e se você sabe fazer, ajude ele a fazer também, tá certo? Vamos fazer essa obra maravilhosa crescer e ampliar. Sou grato ao Pai Celestial pelas grandes oportunidades que nós temos de ajudar tanto os vivos quanto aquelas pessoas que já estão do outro lado do véu. Vamos contar uns para os outros a história de nossa família. Vamos contar uns para os outros como é doce esse espírito de fazermos ordenança pelo nossos antequeridos. Gostaria só de encerrar com a citação do presidente Ari, onde ele falou ao presidente
Aí ele falou o seguinte, Eren Binari, ele falou: quão poderosamente aquilo que eu faço move alguém a realizar o serviço do Senhor Jesus Cristo, de oferecer ordenanças para seus próprios antepassados no mundo espiritual. Quão poderosamente aquilo que eu faço move alguém. Vamos pensar nisso que o presidente falou, né? Quão poderosamente aquilo que eu faço move alguém. Realizar ordenanças para nossos antepassados. Eu sei que essa obra é do Senhor, essa obra não é nossa, e que nós precisamos fazê-la com muito amor e com muita dedicação. E digo, irmãos, que se nós fizermos isso com real intenção, seremos abençoados, e muito abençoados. Em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Eu sou grata pela oportunidade de poder compartilhar com vocês hoje um pouco do Evangelho de Cristo. E para iniciar o meu discurso, eu vou ler uma escritura que se encontra em Doutrina e Convênios 108:7. Portanto, fortalece os teus irmãos em todas as tuas conversas, em todas as tuas orações, em todas as tuas exortações e em todos os teus feitos. Essa escritura, ela ilustra bem o tema do meu discurso hoje, que é ensinar os meus filhos em tempo de dificuldades. Nesse momento que nós estamos passando, que nós precisamos e devemos ficar em isolamento social, mais do que nunca nós precisamos estar mais próximos de nossos filhos, né? Porque nós estaremos em isolamento social e não é um momento fácil, é um momento em que provavelmente nós passaremos por dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou qualquer outro tipo de dificuldade que nós podemos passar. E esse período, provavelmente, é um período que as crianças, os nossos filhos, eles também estão suscetíveis a ter dificuldades, né? A passar por dificuldades. Não só nós adultos, mas as crianças também. Elas têm os sentimentos delas, elas têm os anseios delas e elas também passam por dificuldades. Então, nós, como pais, temos essa responsabilidade de ajudá-las e tornar esse momento menos complicado, de tornar esse momento mais leve e também de protegê-los, né? De protegê-los quanto à saúde deles, tanto física como emocional. E também de não só protegê-los, mas também fazer com que esse momento seja um momento de aprendizado para eles, um momento que eles vão sair mais fortalecidos e realmente com algum ensinamento, né, de tudo isso que eles estão passando. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente quando nós pensamos em ensinar nossos filhos nesse momento, né, de dificuldade que nós estamos passando, é ter sensibilidade.
né? Ter sensibilidade para saber que todos nós somos diferentes. Todos nós reagimos de uma forma às dificuldades da vida, né? A todas as provações que nós passamos. Com as crianças também não é diferente. Eu tenho filhas que são gêmeas e eu vejo o quanto elas são parecidas na fisionomia, né? Mas intelectualmente e emocionalmente elas são muito diferentes. Então, apesar de serem irmãs, de serem gêmeas, elas são muito diferentes e elas têm reações diferentes às dificuldades que elas enfrentam. Então, nós precisamos tratar nossos filhos diferentes, dando a cada um o que eles precisam. Então, eles têm necessidades individuais, então nós precisamos observar o que é que eles precisam. Então, esse é um dos primeiros passos que nós precisamos fazer, do que nós precisamos fazer para ajudar os nossos filhos, né, que é ter sensibilidade. E o segundo é observar. Então, nós precisamos observar os nossos filhos para ajudá-los nesse momento. Nós precisamos observar como eles estão, se eles estão tristes, se eles estão mais ansiosos, se eles estão passando por algum tipo de medo. Então, todos esses sentimentos, eles vão demonstrar, né, com uma mudança de comportamento. E se nós, como pais, estivermos atentos a essas mudanças de comportamento, nós vamos poder ajudar os nossos filhos da melhor maneira possível. Inclusive, se for algo que necessite de uma ajuda profissional, nós vamos poder buscar essa ajuda e vamos poder ajudar os nossos filhos nesse momento em que eles estiverem passando por alguma dificuldade emocional. Outra coisa, né, que nós precisamos fazer para ajudar os nossos filhos e ensiná-los é ter diálogo com eles. Então, dialogar com nossos filhos é a melhor maneira de saber o que eles estão passando, o que eles estão sentindo. Então, é muito importante que a gente tenha esse vínculo com nossos filhos, que a gente passe essa segurança para eles, né? Para que eles possam conversar conosco e falar sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, sobre os seus medos, sobre as suas metas, sobre o Evangelho. Então, nós podemos conversar com nossos filhos sobre tudo. Então, é criando esse vínculo, né, esse diálogo, que nós vamos criar esse vínculo com os nossos filhos. Mas esse vínculo, ele não é desenvolvido da noite para o dia ou tão rápido, ou se não existe um ambiente propício para que a criança ou o jovem ele se sinta confortável para conversar sobre os seus objetivos, os seus medos, os seus anseios, né? Então, nós precisamos, como pais, criar esse ambiente propício para que o jovem, que a criança, ela se sinta segura para conversar, para expressar os seus sentimentos, né? Então, criando essa atmosfera no lar, nós vamos poder ser um porto seguro para os nossos filhos. Lá no Para o Vigor da Juventude, no livreto Para o Vigor da Juventude, tem um parágrafo, tem um tópico sobre família e tem um parágrafo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para ter uma família forte, é preciso esforço. Sua família será abençoada se você fizer sua parte para fortalecê-la. Seja alegre, prestativo, atencioso com seus familiares. Muitos problemas do lar decorrem de ocasiões em que os membros da família falam ou agem de modo egoísta ou rude. Procure pacificar, em vez de provocar, brigar ou discutir. Demonstre amor pelos seus familiares todos os dias. Preste testemunho para sua família por meio de palavras e ações. Seu exemplo de retidão pode ter uma influência importante no fortalecimento da família. Fortaleça seu relacionamento com seus familiares. Eles podem tornar-se seus melhores amigos. Apoie-os em seus interesses e ajude-os nos desafios que enfrentarem. Então, nós como pais e como influenciadores de nossos filhos, nós temos essa oportunidade de desenvolver com eles um sentimento de amizade, um vínculo de amizade, de nos tornar os seus melhores amigos, né? Então, desenvolvendo no lar um ambiente propício para isso, nós vamos poder ser portos seguros e amigos dos nossos filhos. Então, nesse momento que nós estamos passando, que está todo mundo dentro de casa, de quarentena, nós temos aí um maior tempo com nossos filhos. Então, por que não aproveitar esse tempo que nós estamos juntos, né? Que nós temos um intervalo maior de tempo juntos, para poder começar, caso não exista essa atmosfera dentro do lar, começar esse
desenvolver esse vínculo com nossos filhos. Né? Sabendo que cada um é individual, nós podemos começar conversando individualmente com cada um deles, para saber, né, sobre suas metas, sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, sobre os seus medos, tudo aquilo que está relacionado à vida deles. Então, nós precisamos ser presentes na vida dos nossos filhos, independente de qualquer outra atribuição que nós tenhamos na nossa vida. Os nossos filhos, eles devem ser nossa prioridade. Eles devem ser aquilo que nós temos como centro de nossa vida. Que a família, ela é o centro de tudo o que acontece no mundo. Ela deveria ser o centro de tudo o que acontece no mundo. Assim como é na igreja. Então, na igreja, nós aprendemos que a família é o que temos de mais importante. E realmente é isso que nós devemos ter na nossa mente e no nosso coração. Então, continuando, eu gostaria de ler uma citação do presidente Nelson, que está no livreto, que é do programa que ele foi anunciado no ano passado pelo presidente Nelson, né, onde ele substituiu o programa do Fé em Deus para as crianças e o programa do Progresso Pessoal das moças e o Dever para com Deus dos rapazes. Então, esse programa para jovens e crianças é um programa inspirado pelo Senhor, que foi apresentado pelo presidente Nelson para nós, para que as famílias elas pudessem ser mais fortalecidas, para que os jovens eles pudessem crescer espiritualmente, crescer fisicamente, crescer intelectualmente, crescer socialmente. Então, são 4 áreas da vida deles que eles vão desenvolver, tendo como centro o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eles podem crescer utilizando o Evangelho de Jesus Cristo nas diversas áreas da vida deles. Então, na página 10 do livreto, que é um guia de orientação para líderes e pais, lá na página 10 tem uma citação do presidente Nelson que eu gostaria de compartilhar. Ele diz assim: nenhum outro trabalho transcende o que é exercido em retidão e diligência pelos pais. Então, quando nós trabalhamos diligentemente e com retidão, nenhum outro trabalho ele é mais importante do que o de educar e ensinar os nossos filhos. Né? Os nossos filhos eles são os futuros líderes da nossa igreja, da Igreja de Cristo. Eles são os líderes que estarão lá fora guiando, né, o nosso país, o nosso mundo. Eles são as pessoas que vão mudar o nosso planeta. Então, eles são o futuro, eles são a geração escolhida. Então, nós devemos prepará-los para tudo que há de vir por aí. Né? E, pensando nisso, eu estava pensando nesse momento que a gente está passando e em todas as mudanças que ocorreram até agora na igreja, né? Começando pelo currículo, que agora nós temos o Vem Segue-me, onde nós estudamos juntos a mesma coisa. Então, as crianças, os jovens, as mulheres, os homens, todos estudam juntos e têm a oportunidade de conversar sobre o Evangelho de Cristo em seu lar, porque eles todos estão em sintonia, estudando juntos a mesma coisa. Então, todos os programas e todas as mudanças que ocorreram, que o presidente Nelson vem nos apresentando até hoje, elas nos prepararam para passar pelo que nós estamos passando. Então, o Vem Segue-me, ele nos deu a oportunidade de nos aproximar mais de nossos filhos com relação às aulas. Porque antes eu tenho uma jovem, né, que é das moças também, além das meninas que são da primária. Então, antes, cada um estudava algo. Então, antes já era bom. Mas agora, o estudo das escrituras ele é excelente. Porque nós temos a oportunidade de estudar juntos. Nós temos a oportunidade de debater e de conversar sobre o que nós estamos estudando. Né? Assim também é o novo programa para jovens e crianças. Esse programa ele é inspirado pelo Senhor. Né? O presidente Nelson ele apresentou esse programa no ano passado e ele veio justamente para fortalecer ainda mais as famílias, para ajudar os jovens a crescer nas diversas áreas de sua vida e ter como o centro de sua vida o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui nesse livreto, nas páginas iniciais, tem algumas coisas que são direcionadas para os pais. Eu gostaria de ler para todos. Então, os pais planejam experiências e conversas em família para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo e atender às necessidades específicas de cada filho.
Isso acontece quando as famílias trabalham e se divertem juntas de modo a ensinar habilidades essenciais, fortalecer o caráter e proporcionar oportunidades de crescimento. Então, nós podemos ver que ele fala novamente aqui sobre necessidades específicas de cada filho, que é aquilo que eu falei lá no início, né, de que todas as crianças e jovens, eles são diferentes. Então, nós como pais devemos observar e ter sensibilidade de identificar quais são as necessidades e dificuldades de cada filho para que nós possamos ajudá-los. E outra coisa que eu achei bem interessante nessa parte aqui do livreto é que ele fala que isso de crescimento de nossos filhos vai acontecer quando as famílias trabalham e se divertem juntas. Então, todas as oportunidades que nós temos, inclusive a diversão, é uma oportunidade de ensino. É uma oportunidade em que nós vamos estar ensinando os nossos filhos, né? E, igualmente, nós podemos ensinar o Evangelho também se divertindo. Em todos os momentos nós podemos balancear essas duas coisas para que o ensino do Evangelho ele se torne edificante para os nossos filhos, né? E ele continua dando duas sugestões para os pais. Uma para incentivar o crescimento dos filhos e o outro para oferecer orientação. E ele dá algumas sugestões do que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos, incentivando e orientando. Então, para incentivar o crescimento de nossos filhos, o que é que nós precisamos fazer? Orar, pedindo orientação do Pai Celestial, porque o Pai Celestial ele conhece os nossos filhos até melhor que nós mesmos, como pais, né? Então, orando e pedindo orientação, o Pai Celestial vai nos ajudar e nos orientar como nós podemos ajudar os nossos filhos. Ajudar os nossos filhos a buscar e a reconhecer a influência do Espírito Santo. Então, nós precisamos ajudar os nossos filhos desde pequenos, desde crianças, a reconhecer a influência do Espírito Santo na vida deles. Expressar o nosso amor e elogiar os nossos filhos. Isso é extremamente importante, né? Porque nós precisamos reconhecer o esforço, reconhecer o que nossos filhos fazem. Ao menos minimamente, nós precisamos fazer algo para que eles se sintam elogiados, se sintam felizes com aquele avanço deles. Então, quando eles cumprem uma meta, quando eles conseguem alcançar algo, nós devemos elogiar, nós devemos incentivar ainda mais, né? E reconhecer aquele crescimento deles. Buscar oportunidades de servir ao próximo em família. Então, servir ao próximo é uma ótima oportunidade de ensinar nossos filhos sobre vários atributos cristãos, sobre vários princípios do Evangelho. Então, servir juntos em família, servir aos outros, servir ao próximo, é realmente um conjunto ali de ensinamentos, uma oportunidade gigantesca que nós vamos ter de ensinar os nossos filhos e ajudando o próximo. E outra coisa que nós devemos fazer para ensinar os nossos filhos é oferecer orientação. Então, ajudem seus filhos a ver como podem aplicar o Evangelho em todas as áreas da vida deles. Esse livreto que os jovens agora e as crianças recebem, eles são divididos em 4 áreas, que é a social, a física, a espiritual e a intelectual. Então, não só na espiritual, mas em todas as áreas da vida deles, eles podem aplicar o Evangelho de Jesus Cristo na vida deles. E nós, como pais, podemos orientá-los com relação a isso, né? Eles aplicarem o que eles aprendem no Evangelho de Cristo em todas as áreas da vida deles. Então, orientem-nos e incentivem a traçar suas próprias metas e planos. Mais uma vez, né, nós devemos ter a sensibilidade de saber que as crianças e os jovens eles são diferentes. Eles vão ter metas diferentes. Eles vão ter passos diferentes, vão ter tempos diferentes para alcançar as suas metas. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de ajudar cada um no seu tempo, né? E dar essa oportunidade de que eles tracem suas próprias metas. Não como pais, nós não devemos obrigá-los a fazer algo ou dizer o que é que eles têm que fazer. Nós podemos orientá-los, mas não obrigá-los a fazer algo. Nós devemos deixar que eles sejam autônomos e que eles possam construir e traçar essas metas e objetivos. Então, ajudem-nos a encontrar por si mesmos a solução para os problemas que enfrentam. Então, nós como pais e como observadores, então nós estamos ali observando os nossos filhos, nós sabemos, né, vemos de fora, algumas das coisas que eles precisam melhorar ou que eles precisam mudar. Então, nós podemos orientá-los quanto a isso e dizer para eles algumas coisas que eles podem melhorar ou podem modificar. Então, com isso, nós vamos ajudá-los a encontrar as soluções para os seus problemas.
E, por último, oferecer apoio, ajuda, incentivo ao longo desse processo. Então, os nossos filhos, eles vão estar num processo contínuo de crescimento e de aprendizado. Então, nós devemos sempre estar com eles para ajudá-los nesse processo. É um processo contínuo. Então, as metas, elas não param, os planos e objetivos, eles não param. Então, nós devemos sempre estar com eles para ajudá-los e fortalecer. Então, nós como pais não podemos deixar que nenhuma outra atribuição ou trabalho seja mais importante ou seja prioridade na nossa vida do que os nossos filhos, né? Eles sim são os nossos tesouros. Eu presto meu testemunho que eu sei que Cristo vive, sei que essa igreja é verdadeira, sei que a igreja de Cristo é verdadeira. Sei que todos os programas e todas as coisas que os profetas eles nos inspiram a fazer, eles nos pedem para fazer. Todas as mudanças que eles recebem por revelação para a sua igreja, né? Que a igreja de Cristo é uma igreja viva, uma igreja de revelação. Todas essas coisas elas são para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. E eu deixo as coisas para vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá para Seixal,
Senhor, queremos agradecer primeiramente pela semana que tivemos, pelas coisas que realizamos, por termos todos os dias procurado seu Espírito através da leitura das Escrituras, do estudo do Vem Segue-me, do Senhor continuar nos dando força para enfrentar essa quarentena, enfrentar essa pandemia. Pai, quero lhe pedir que possamos ter um início de semana maravilhoso, que o Senhor continue nos protegendo, continue nos abençoando, continue abençoando todos os seus filhos, continue protegendo todos eles, Pai. Que as pessoas que têm parentes, familiares, ou até mesmo se for elas que estejam nos hospitais agora, infelizmente por estar com esse vírus, que elas possam estar se recuperando, que elas venham a se recuperar, que elas venham a se sentir melhor, venham a evoluir e possam ficar bem para voltar para os seus lares quanto antes, Pai. Proteja todos os seus filhos. Eles precisam de você, do Senhor agora mais do que nunca. Sabemos que o Senhor nunca vai nos abandonar. Que possamos sempre lembrar do Senhor. Sempre colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, em tudo que fazemos, em tudo que somos. Que possamos ter um dia do Senhor maravilhoso, possamos guardar o seu dia, torná-lo deleitoso para nós, e que possamos ter uma semana maravilhosa também, Pai. São as bênçãos que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém.